do Martim Madeira. Martim, boa tarde. Começamos com o incêndio que deflagrou em Moriscas, no concelho de Abrantes, distrito de Santarém. Está a ser combatido por mais de 400 operacionais. Estão também 16 meios aéreos no local, combatem as chamas, é o que dizem as informações da Proteção Civil. A Lusa, a fonte do Comando Subregional de Emergência e Proteção Civil do Médio Tejo, fala num fogo com grande intensidade e com 2 frentes ativas no terreno. Estão 403 operacionais, 120 viaturas e 16 meios aéreos. Já também em Vila Real, em Santa Marta de Penaguião, tem 133 operacionais e 3 meios aéreos no terreno. Segundo a Proteção Civil, o fogo tem 2 frentes ativas, consumir uma zona de mato. O incêndio não ameaça para já qualquer habitação. Também falamos ainda num fogo no Fundão, mais de 110 operacionais e 5 aviões estão agora a combater este fogo que deflagrou hoje no Fundão, no distrito de Castelo Branco. E seguimos com o Presidente da República, diz que as reformas em Portugal são sagradas. É um aviso deixado em Viana do Castelo por António José Seguro. Ainda assim, o Presidente da República relembra que qualquer tipo de alterações às leis que envolvem os sistemas de pensões competem ao Parlamento ou ao Governo. Como sabe, isso compete ao Parlamento ou compete ao Governo. Agora, as reformas em Portugal são sagradas. É uma curta declaração de António José Seguro quando foi questionado sobre se estará a ser planeada alguma alteração e numa altura em que também o PS aponta as reformas como uma linha vermelha para aprovar o Orçamento de Estado. Esta semana, após o Conselho de Ministros, António Leitão Amaro já assegurou que não está prevista qualquer tipo de alteração na Segurança Social nesta legislatura. E seguimos, Martim, com o secretário-geral do Eixo Atlântico, defende a criação de um centro de coordenação conjunto entre Portugal e Espanha, isto para combater os incêndios na zona transfronteiriça. A ideia seria nas zonas da fronteira, numa área de 50 a 100 km, um centro de coordenação único dos 2 países e, acima de tudo, o objetivo é que haja uma partilha de recursos para não deixar que estes incêndios ganhem grandes proporções, é o que diz Joan Mau. No final de uma reunião com o Presidente da República Portuguesa, explica assim que os 2 países, nomeadamente a região norte e a Galiza, podem ajudar-se mutuamente nos combates aos fogos. A liderança deste centro de coordenação seria feita à vez por um responsável português e um espanhol. O secretário-geral do Eixo Atlântico fala numa estratégia muito ampla que se estenda pelo menos a uma década porque considera que os incêndios vão piorar. Seguimos com o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas. Admitem que a diminuição de provas necessárias podem ser uma razão para o aumento de candidatos. Quase 50 mil estudantes foram colocados na primeira fase do ensino superior, ainda sobram vagas, mas mais de metade dos candidatos conseguiu entrar na primeira opção que escolheu. Quase também 85% dos candidatos foram admitidos numa das 3 primeiras opções. Os dados foram conhecidos hoje, um dia antes do previsto, depois de uma fuga de informação na última noite. Luís Ferreira explica que este ano as instituições de ensino superior pediram apenas uma prova de ingresso como requisito mínimo, tal como era permitido há 2 anos. O ano passado eram pedidas pelo menos 2 provas de ingresso para o ensino superior e, portanto, esta redução das provas pode explicar o aumento deste número de candidatos. O Presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas explica também que as revisões das notas podem ter levado a este aumento. Talvez devido ao número muito elevado de reapreciações de notas, como nós sabemos, foram muito superiores àquilo que é costume. Tivemos mais de 20 mil reapreciações, sabendo que mais de 70% dessas reapreciações conduziram a notas mais elevadas do que tinham anteriormente e, portanto, provavelmente também terá tido alguma influência nisso. Luís Ferreira acrescenta ainda que as universidades estão a saber das colocações através da comunicação social devido a esta fuga de informação. E também o Presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos fala num cenário semelhante. A Rádio Observador, Luís Louros, pede mais respeito pelas instituições, apesar de não lamentar a divulgação dos colocados. O lamento não é que se saiba antes. O que eu acho que não é tolerável é, tanto eu como o Presidente do grupo, começarmos a ser contactados pela comunicação social para reagirmos aos resultados que não conhecíamos. Obviamente a tutela tem todo o direito de fazer a comunicação mais cedo. Eu acho é que também devia ter feito aos reitores das instituições de ensino superior públicas, que são uns dos principais interessados em que o processo corra bem. Posso lhe dizer que aquilo que é o fecheiro de vagas que está a circular, não recebemos oficialmente.
Luís Louros, presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, sobre a divulgação dos resultados da acesso ao ensino superior. Já a Federação Académica do Porto considera, Martim, que o aumento no número de colocados vem aumentar a responsabilidade das instituições. À Rádio Observador, o presidente da Federação, Francisco Porto Fernandes, pede atenção acrescida para que seja garantida a equidade entre todos os estudantes. Depois da colocação, milhares de alunos vão ter de mudar de cidade ao longo do próximo mês. O presidente da Federação Académica do Porto critica a falta de investimento do Estado na habitação estudantil. No alojamento estudantil, em medidas de curto e médio prazo, eu penso que está a ser feito quase tudo o que é possível, mas ao nível do investimento público em residências extra PRR, ainda é muito insuficiente. Eu dou um simples número: 1 ano e meio de devolução das propinas dava para fazer um investimento igual ao que o PRR fez em residências em Portugal. E isso vai ser a nossa prioridade, ter um discurso e uma pressão política para que Portugal olhe para o futuro e que as políticas sejam a pensar na próxima geração e não tanto na próxima eleição. Francisco Porto Fernandes, presidente da Federação Académica do Porto, ouvido esta manhã pela Rádio Observador. E a marcar a atualidade nacional, Canadá e Estados Unidos numa guerra comercial, o Canadá impõe tarifas de retaliação sobre os Estados Unidos. No valor de 50%, o mesmo valor imposto pelos norte-americanos nesta manhã de sábado. Quem anuncia esta retaliação canadiana é o primeiro-ministro do país, Mark Carney, que afirma que as tarifas de 50% impostas pelos norte-americanos foram desenhadas para dividir o Canadá e avisa que Trump fez mal os cálculos. Diz que o Canadá está a crescer economicamente e que está cada vez menos dependente dos Estados Unidos. Esta decisão acontece depois das negociações com os norte-americanos terem falhado. E seguimos com o presidente da Rússia. Diz que o aumento dos ataques ucranianos é sinal de desespero do governo de Kiev. Vladimir Putin afirma que a Ucrânia está a perder a guerra de forma decisiva e que quer o presidente perder o controle total da situação. No congresso do partido que lidera, o presidente russo diz que a situação é cada vez mais complicada para a Ucrânia e que estão a aumentar o número de intensidade dos ataques por estarem encostados à parede. São declarações que surgem num dia em que um ataque ucraniano causou hoje a morte de 2 crianças e feriu 2 adultos e em que a Rússia lançou um ataque noturno com 200 drones na direção da Ucrânia. Nos Estados Unidos, um tribunal federal anulou a suspensão de vistos imposta pelo executivo de Donald Trump a 75 países. A decisão foi tomada pela juíza Jeanette Vargas, do Tribunal Distrital dos Estados Unidos da América. Numa sentença de 61 páginas, a magistrada argumenta que a proibição decidida pela administração de Donald Trump é manifestamente ilegal e questiona a justificação do governo de que os requerentes oriundos dos países em causa representavam um elevado risco de se tornarem um ónus económico para os Estados Unidos. A decisão do tribunal pode resultar na revisão de milhares de pedidos já processados. Os países afetados por esta diretiva incluem várias nações da América Latina e das Caraíbas, como por exemplo o Brasil, a Colômbia, Cuba, Guatemala, Haiti, Nicarágua e Uruguai. No desporto, Martim, o Futebol Clube do Porto joga amanhã com o Aroca em casa. Francesco Farioli diz que Vasco Seabra está a fazer um grande trabalho na equipa arauquense. O jogo está marcado para as 8h30 no Estádio do Dragão. A equipa portista segue só com vitórias no campeonato, tal como o Aroca. Em conferência de imprensa, Francesco Farioli quer manter o bom momento, apesar das dificuldades que o Aroca vai apresentar aos campeões nacionais, fruto do trabalho de Vasco Seabra. Desde que começaram a trabalhar com o Vasco, melhoraram muito. São das equipas que eu mais gosto. Lembro-me do jogo que fizeram em Alvalade. Fiquei impressionado. O que conseguiram fazer na segunda parte da época passada foi muito bom. Nesta conferência de imprensa, Francesco Farioli garantiu também que a saída de Rodrigo Mora foi feita a pensar apenas e somente nas finanças do clube. The decision and the fact of Rodrigo leaving is a financial. Sobre a saída do Rodrigo, foi uma decisão financeira. Como sabem, os mais de 50 milhões de euros do negócio que foi feito é a maior transferência da Roma e está no top 5 do Futebol Clube do Porto. Highest ever of FC Porto. As explicações de Francesco Farioli sobre a saída de Rodrigo Mora para a Roma, antes também do jogo com o Aroca. Do lado arauquense, o treinador Vasco Seabra destaca a qualidade dos campeões nacionais em título. Estamos a defrontar o campeão nacional, equipa extraordinariamente bem treinada, o Farioli com créditos mais do que firmados sobre aquilo que fez na época anterior, junto com a equipa e no início já deste ano com a conquista também da Supertaça. Portanto, não será surpresa perceber que vamos ter um estádio provavelmente cheio, onde a energia do público vai naturalmente procurar contagiar o
aquilo que já é a força habitual do Porto. Vasco, se abre em conferência de imprensa antes do jogo com o Futebol Clube do Porto, que está marcado para as 8h30. E amanhã há emissão especial na Rádio Observador para acompanhar este encontro. Tem relato e análise aqui preparados. Vamos também hoje acompanhar o jogo do Sporting frente ao Alverca depois das 8h. Relato em direto a partir do estádio de Alvalade. Ainda a marcar o desporto. Um jogador do Real Massamá morreu durante um jogo de treino da equipa com o Estrela da Amadora. O futebolista luso-inglês Kevin Castro morreu depois de cair inanimado no jogo particular que decorria no Estádio das Seixas, na Malveira. A informação é confirmada pelo Real Massamá, que divulgou um comunicado a dar conta da morte do jogador. Kevin Castro tinha 25 anos, era um reforço para esta época do Real Massamá. O incidente com o médio a cair inanimado no relvado aconteceu logo nos primeiros minutos do encontro. Também o Estrela da Amadora, que fazia um treino de preparação à porta fechada, manifestou pesar pela morte do jogador. E a notícia de fecho desta edição das 7h na Rádio Observador. As notícias estão de regresso às 7h30, também com o Martim Madeira. Um abraço, Martim. Até já. Até já. Este programa tem o apoio de BetClick.